Estudo Salmos aleatórios, Salmo 119, de 1 a 8, parte 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. A palavra citada no título que nós vemos em toda a Bíblia, ou em quase todas, é a palavra Aleph. Simboliza, primeiro, a unidade, a força, o poder e a base do conhecimento. A primeira letra do alfabeto hebraico, dos vários abjades semíticos, incluindo o fenício Alep, o aramaico Alap, o árabe Alif e o sírio Ulep. É uma letra muda, silenciosa, representa o sopro invisível, referência ao verbo, palavra, sopro de vida, Espírito Santo, sendo base de palavras como Elohim, Deus, e o início desses salmos, que contém 8 primeiros versículos. No versículo 1, feliz os retos nos seus caminhos, referência ao serviço piedoso do cristão, do judeu que procurava obedecer à lei. Inclusive o Salmo 119 são consideração sobre a lei de Deus, ou seja, entendimento assimilar das escrituras que geraram o cântico, o que todo compositor, instrumentista ou cantor deve entender, assimilar do que Deus transmite em sua palavra para compor, tocar e cantar de acordo com a vontade de Deus e agradar e gerar ou ser adoração ao Senhor. Retos em seus caminhos. É a obediência que gera conserto, mudança do interior do homem crente. Felizes os que guardam seus testemunhos. A lei é o testemunho do Senhor, a visão verdadeira da realidade do homem, as leis, diretrizes e mandamentos do Senhor para orientar a vida do homem pós-pecado. O Evangelho é o testemunho de Jesus sobre o que veio cumprir, o esclarecimento do plano divino de salvação e informações sobre o passado, presente e futuro da humanidade em meio ao relacionamento do homem crente que procura viver para Deus ou do que não ainda, o que não anda com Deus ainda e precisa se reconciliar com Deus ou é alvo da salvação em Cristo Jesus. Guardar é assimilar, pôr em prática, ter a experiência com o sobrenatural de Deus, o mundo vindouro, mediante uma dedicação, renúncia, com o emprego de todas as suas forças, de todo o seu coração, conforme diz o primeiro mandamento que Jesus cumpriu e ensinou. No versículo 4 e 5, o salmista diz: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus estatutos. Bom é que tudo o que eu fizer esteja de acordo com as Escrituras, com os ensinamentos, pelo entendimento que o Espírito Santo me der e eu obedecer por amor. Anteriormente, no versículo 4, diz que Deus ordenou estas Escrituras, Evangelho, para, com entendimento, vivamos sem o peso da obrigação, mas por amor. Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Versículo 6.
Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Versículo 7. Quando em outros salmos ou versículo da Bíblia estudado aqui, foi falado que se deveria aprender, entender o porquê, de que forma, ou simplesmente observar o esclarecimento destes justos juízos, é porque geram edificação, temor a Deus, respeito às Escrituras e obediência, fidelidade da forma correta que agrada a Deus, que o ser humano em si é passível de cometer erros e por isso necessita desse direcionamento divino que é a lei do Senhor, que é o Evangelho, que é a própria Bíblia. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Versículo 8. Porque mesmo que conseguindo ser fiel no pouco, sobre o muito somos colocados, ou seremos colocados, pela obra completa e perfeita de Jesus em nosso lugar. A nossa parte fiel sempre prosseguindo para a estatura de Cristo. Proporciona-nos experimentar o mundo vindouro, suas delícias espirituais e andar com Deus aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui o salmista ainda diz, que ele pede que Deus não o desampare totalmente, porque o que ele conseguia obedecer a Deus, ainda havia um longo caminho para trilhar, e já de antemão, com sabedoria, ele pedia a Deus que continuasse investindo em sua vida, que continuasse com ele, O próprio Moisés e tantos outros, e nós mesmos sempre pedimos que o Senhor sempre esteja conosco, e nós sabemos pelas Escrituras que Ele estará conosco até os confins da terra, até o final dos tempos. E isso nós pedimos para exercitar nossa fé, Porque pelas informações nós já conhecemos que o Senhor está presente, é eterno e nada pode se ocultar aos seus olhos. Ele está conosco e nos observando a todos os momentos, nos livrando, nos guardando, nos amparando, e essa segurança poderosa da parte de Deus nos traz, nos traz esse descanso para a nossa alma, essa paz que o mundo jamais poderá ser capaz de nos proporcionar. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos poderosamente, para a glória e a honra do nome de Jesus.